Boa tarde, galerinha animada do quinto ano. Estão preparados para mais um dia de aula? Então vamos lá! Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro de 2020. E hoje a nossa aula começa aí com língua portuguesa, no seu livrinho aí na seção E Você, o que acha? Na página 13. Nós vimos nesse capítulo, sobre a cultura do Japão, Alguns elementos aí da cultura japonesa, Seus costumes, suas tradições, não é verdade? E na seção E Você o que acha? Nós vamos ver sobre os mangás. O que será os mangás? Você pode até não conhecer muitos elementos da cultura japonesa, né? Mas já deve ter ouvido falar dos mangás. As histórias em quadrinhos do Japão que se tornaram sucesso no mundo todo. E parece que faz sucesso também com a nossa turma. E você, conhece mangá? Se não conhece, vai conhecer agora. Vamos ver aí. O que são mangás? Mangás, ao contrário das histórias em quadrinho que conhecemos, os mangás são publicados com a leitura oriental, feita da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita como a nossa, né, gente? Então, lá é o contrário, a direção da leitura. Ou seja, o que para nós seria o fim da revista, no Japão é o início. Assim, a maneira correta de ler os quadrinhos e os balões do mangá é sempre de cima para baixo e da direita para a esquerda. No Japão, os mangás fazem muito sucesso entre o público de várias idades. Aliás, não só no Japão, pois são traduzidos e publicados em todo o mundo, pois seu estilo próprio e marcante tem reunido admiradores e colecionadores, além de inspirar um estilo de produção de histórias em quadrinhos. E aqui você vê ao lado a imagem de um mangá. Olha como é interessante os desenhos, né, gente? O estilo, dos desenhos dos personagens, as ilustrações dos mangás, são bem interessantes. E aqui tem algumas perguntinhas. Discuta com o professor e a turma. Você conhece mangás? Se conhece, como são? Então, aqui a gente viu um pouquinho a definição do que é um mangá. Uma revista em quadrinho aí japonesa, que faz sucesso no mundo inteiro. Por que você acha que as histórias em quadrinhos, em geral, agradam tanto as pessoas? E você, o que acha? Você gosta de revista em quadrinho? Por que será que eles agradam tanto as pessoas? Se você fosse fazer um mangá, que tipo de personagem você escolheria? Você escolheria um guerreiro, um mutante, uma princesa, um admirador da natureza? Que personagem você escolheria para criar aí o seu mangá? Na página 14 temos aí a hora da leitura, Uma produção aí de Valci Carrasco. Ele escreve livros e novelas para a TV. E aqui o trecho é uma parte da apresentação de um livro publicado por ele, em que o autor ele reúne algumas histórias do Japão e ele também registra a sua própria infância, na companhia de japoneses e descendentes, com os quais ele aprendeu muito. E também vocês vão aprender muito com essa leitura. Então, é um relato aí, é um relato pessoal de Valci Carrasco, a sua convivência com os japoneses e descendentes. Vamos ver o relato de Valci. O nome começa aí, Amigos do Sol Nascente. Quando eu era menino, eu vivia numa cidade com japoneses imigrantes, Marília, no interior de São Paulo. Esse era o nome da cidade. Boa parte dos meus colegas eram niseis, alguns deles nascidos no Japão. Eu ouvia falar japonês nas ruas, nos armazéns, nas casas dos meus amigos, até aprendi 2 palavras. Arigatou, para dizer obrigado, sayonara, que significa adeus. Uma amiga oriental de grande talento desenhou meu retrato a lápis.
e o guardo até hoje. De tarde, depois das aulas, ia até a casa de outro colega, em cujo quintal havia jabuticabeiras repletas de frutos. Muitos amigos moravam em sítios, já que os imigrantes trouxeram várias técnicas de agricultura que valorizavam a produção de frutas e legumes. Frequentei exposições de ikebana e arte floral japonesa. Os ramos de flores e plantas são dispostos cuidadosamente para criar harmonia. Conheci o bonsai, que até hoje eu considero misterioso. Por meio de um minucioso sistema de podas, o artista do bonsai consegue fazer com que a árvore chegue à vida adulta com todas as suas características, mas em miniatura. Algumas demoram muitos anos para atingir a vida adulta. Lembro-me de um carvalho que normalmente é gigantesco, cujo vaso eu podia pegar nas mãos. Também fui à exposição de orquídeas, todas belíssimas, e pude apreciar pinturas em papel arroz. Meus colegas praticavam judô e outras artes marciais. Cheguei a visitar uma casa típica com telhado inclinado e biombos de papel arroz. Para minha surpresa, descobri que as visitas deveriam tirar os sapatos ao entrar. Fui a festas com danças típicas e fiquei fascinado com os kimonos coloridos usados por homens e mulheres. Para minha diversão, certa vez entrei em um ofurô, uma banheira grande de madeira com água bem quente. Era preciso tomar banho de caneca antes de entrar. Depois sentávamos todos lá dentro. No início esquentava muito, mas aos poucos o corpo ia se acostumando com a temperatura e relaxava. Ficávamos conversando uns com os outros. Sim, porque nos ofurôs grandes entram várias pessoas de uma vez e permanecem sentadas, trocando ideias, conversando. Claro que garotos e garotas tinham horários separados, mas em muitas famílias, pai e filhos entram juntos e ficam ali, falando sobre a vida com os corpos embaixo d'água. A culinária também me fascinava. As sopas eram diferentes, mais leves. Provei o yakisoba, um tipo de macarrão, misturado com vários legumes, carne e camarão, temperado com molho de soja. Na época, achei o sabor muito forte, embora ambos estejam entre os meus prediletos. E, finalmente, apesar do receio inicial, comi doce de feijão. Gostei. Há uma variedade incrível de doces de feijão, todos muito coloridos e lindos de se ver. Conviver com japoneses, niseis e também os sanseis, netos dos primeiros imigrantes, foi um privilégio. É um relato aí de Valci Carrasco, Lendas do Sol Nascente, recontada por Valci Carrasco. Então veja que bela história aí, não é? Sobre a cultura, né, japonesa, essa convivência com os japoneses, não é verdade? E é baseado nesse texto em que você vai responder a seção linhas e entrelinhas, a página 15. Vai responder também a 16 e a 17 você vai organizar aqui as letrinhas e descobrir que palavrinhas são essas. Lembrando que essas palavras têm no texto, certo? Aqui é uma parte da literatura do livro Lendas do Sol Nascente, onde foi tirado esse texto que nós acabamos de ler. A página 18, na ponta da língua, nós vamos comparar os gêneros. A biografia aí de Tommy, o relato
pessoal e o texto informativo. E aqui você vai marcar as características com o X. Narrador personagem, narra e participa. Foi o texto Cerejeira da Noite? Foi o texto Amigos do Sol Nascente? Ou foi o texto Os Mangás? E aqui você vai marcando sobre as informações, a linguagem do texto, vai marcando um X para cada opção. Na parte de baixo, você vai marcar sobre o gênero que cada tipo de texto que nós estudamos. Vai colocar 1, 2 ou 3. Quem é o texto informativo, quem é a biografia e quem é o relato pessoal. Na página 19 e última é a seção Divirta-se, onde Keiko resolveu mostrar para a turma o kimono que a avó dela trouxe do Japão, mas eles não estão achando um tamanquinho, né, do par que Keiko perdeu. Então, você vai ajudar a turma a encontrar, né, o jeta, que é como se chama no Japão o tamanquinho de madeira de Keiko. Então, você vai procurar onde está esse tamanco e circular, ok? Encerramos aí nossa atividade de português até a página 19.